Olá, bom dia, meus amores do nono ano. Como vocês estão? Como foi o feriado? Tá todo mundo descansado, né? Então hoje a gente vai começar, gente, com o restante do capítulo 6, né? Que é as figuras semelhantes, tá? Página 171, tá? Então, o que são figuras semelhantes, né? Então, imagino que vocês já estejam aí me respondendo o que seriam figuras semelhantes, né? Semelhantes quer dizer igual, né? Ou parecidas, né? Então, aqui na página 171, né, ele vai nos dar uma imagem, né? A imagem original, que ele chamou de imagem A. E dessa imagem original, nós podemos reduzir ou podemos ampliar, né? O que os arquitetos fazem, né? Para fazer uma casa, por exemplo, né? Eles fazem a planta, né? Eles fazem uma redução do que seria a casa original. Não é isso? Então, no desenho, eles não vão conseguir desenhar a casa do tamanho que ela é. Então, eles usam dimensões menores, né? Então, nas figuras semelhantes, nós vamos trabalhar com esses conceitos, gente, de redução e de ampliação, né, de figuras semelhantes. A redução é quando você diminui as dimensões na mesma proporção. E a ampliação é quando você aumenta na mesma proporção, tá certo? Então, trazendo aqui para a matemática, né, nós vamos começar trabalhando o conceito de polígonos semelhantes. Né, quando a gente está falando de polígono, nós estamos falando de todos os polígonos, tá certo? Então, vamos ver aqui comigo. Aqui nós já estamos na página, né? 172, tá? Página 172. 171 é o início, ok? Então, como vocês podem ver, né, nós temos aqui, ó, dois polígonos. Como é que a gente sabe que um polígono é semelhante ou não? Quando é que dois ou mais polígonos são considerados semelhantes? Para isso, nós temos que analisar algumas características, né? Nós observamos aqui, gente, esses dois polígonos, né? Que nós temos ângulos e nós temos lados, né? Então, ó, vamos observar. Nós temos aqui a figura ABCD e nós temos a figura ABCD linha, ó. Tem aqui um tracinho, né, em cima. Então, aqui, o que a gente percebe? Nós temos, ó, o ângulo A, 127 graus, e o ângulo A' é 127 graus. De maneira, gente, que eu posso pegar essa figura pequenininha, ó, se eu sobrepor aqui sobre essa grande, ela vai se encaixar, né? Embora essa daqui seja menor do que essa, é isso? Mas de alguma forma elas vão se encaixar, ó, porque os ângulos, eles são, ó, iguais, tá certo? Então, se nós analisarmos aqui, ó, nós podemos perceber que esse ângulo A é igual a esse, ó, esses dois ângulos de 90 graus, né, vão se encaixar aqui, é isso? E o ângulo 53 graus, o ângulo de 53 graus, ó, o ângulo B e o ângulo B' também são iguais, não é isso? E as razões, não é, ó, a razão entre os lados do nosso polígono, observe. O lado AB e o lado AB', ó, o AB é 5, né? Eu vou colocar aqui, ó, 5, e o lado AB', 10, certo? Então, eu vou pegar outra, né, ó, simplificando aqui, ó, vai dar 1/2, ok? Preste atenção, a gente tá montando aqui a razão, né? Daqui a pouco a tia vai dizer por quê. A gente já fez a comparação dos ângulos, agora a gente vai fazer a comparação aqui das razões, tá certo? Ó,
Vamos pegar aqui. Nós estamos pegando, gente, primeiro do pequeno e depois do grande, certo? Isso é muito importante. AD e AD'. Acredito que vocês já estão, gente, percebendo o que vai acontecer aí. Não é, ó? 6 sobre 12 é 1/2 também. Ó, observe. Agora vamos pra cá. Vamos fazendo aqui, ó, DC e DC'. DC e DC', ó. 4 sobre 8. Tá vendo? Também vai dar 1/2, certo? E a última aqui, ó, pra formar, né, o sentido que a gente tá seguindo, ó, é BC e BC'. Isso, ó, BC e BC'. Vai dar, BC, ó, é 9 e o BC' é 18. Então, o que é que nós podemos concluir, gente? Eu posso dizer para vocês, ó, que essas duas figuras aqui, elas são semelhantes, tá? São semelhantes. Então, quando é que um polígono é considerado semelhante? Polígono, certo? Polígono no geral. Ele tem que ter essas duas características, tá? Primeiro, os ângulos, né, devem ser congruentes, ou seja, iguais. E os lados, né, a razão de semelhança entre os lados devem ser iguais, né? Tá bem aqui na página, ó, 172. Certo? Os ângulos internos correspondentes são congruentes. Como assim correspondentes, tia? Correspondente é do jeito que a tia falou, gente. Quando você pegar a figurinha menor e colocar sobre a maior, você vai perceber um encaixe, né? E os lados correspondentes devem ser proporcionais, não é? Isso vai nos dar uma razão entre os lados, né? Essa razão, gente, é chamada de razão de semelhança, né? Que é 1 sobre 2, tá? Ó, certo? Aqui, ó, todas as razões, ó, elas são iguais, tudo bem? Agora, a tia vai responder com vocês a página 173. O que eu quero que vocês façam, tá? Eu quero que vocês dêem pause, né, no vídeo. Claro que vocês vão dar pause, né? Vão dar pause, vão responder aqui a página 173. E quando terminar, vocês voltam para ver se vocês acertaram. Combinado? Eu vou confiar que vocês estão com esse vídeo pausado, viu, nono ano? Vamos lá. Questão 1. Observe as figuras semelhantes, né? Considerando a imagem 1 como original. Qual figura representa uma ampliação da original? Né? Você vai olhar aí, né? A ampliação ela tem que ser maior. Então, a figura 4, né? Uma reprodução da original. Figura 3. E uma redução da original. Figura 2, né? Que ela é menorzinha, certo? Aí você vai olhar se você acertou. Questão 2. Em cada item, verifique se os pares de polígonos são semelhantes. Para os que forem semelhantes, calcule a razão de semelhança entre eles. No item 1. Para você saber, gente, se eles são semelhantes, você tem que fazer os dois testes. Se os ângulos internos são congruentes, correspondentes, né? São congruentes, tá bom? E se os lados são proporcionais, tá bom? Então, a gente observa, gente, aqui na primeira figura, que a tia não desenhou, mas vocês têm aí no livro. No item 1, a gente observa que os ângulos, eles são, né, congruentes, né? Os 4 ângulos são de 90 graus. Só que não basta
basta só essa condição. Nós vamos ter que fazer a razão para ver se são iguais. Tá bom? Então, vai ficar assim, ó. 4/5 e 5/9. Será que 4/5 e 5/9, são iguais? Não são. Tia, como é que eu sei, gente, tia, que não são iguais? Você vai fazer a continha, gente. Você vai ter que dividir. Nesse caso aí, como não dá para simplificar, já estão na forma irredutível, você tem que dividir para você saber. Tá bom? Então, aqui não são semelhantes. Porque não atendeu as duas regrinhas, tá bom? É o item 2. Nós temos aqui 2 triângulos, ó. Você vai montar a razão de semelhança. Eu vou montar aqui, ó 9/6, né? 12/8. Tô pegando o lado maior primeiro. 10,2 e 6,8. Ó. Se você simplificar, você vai perceber que todos eles vão dar 3/2, certo? O que significa? Que são semelhantes. Ó, o item 2 são semelhantes. O item 3. Os ângulos estão ok, né? Se encaixam. Agora nós vamos ter que fazer o item 3 com as razões. Então, vamos lá. Vamos montar aqui as razões, ó. 7/4,2. 8,5 sobre 5,1. 4/2,4. Tia, dá para me simplificar, tia? Números com vírgula? Sim, dá sim, viu? Então, aqui, ó, a razão entre esses 3 aqui, ó, você também pode, gente, dividir, tá bom? Você pode dividir, ó. Por exemplo, 7 dividido para 4,2, né? Dá 1,6. 8,5 dividido para 5,1. Dá 1,6 também. 4 dividido por 2,4. Também dá 1,6. Dá uma dízima periódica, mas dá os mesmos dígitos, né? E fazendo através da razão, gente, dá 5/3. Então, ó, são sim semelhantes também. Certo? Parabéns a quem acertou, tá? Vamos para a questão 3. A questão 3, gente, diz assim. Considere 2 octógonos regulares. Octógonos tem quantos lados? 8. Muito bem. Sabendo que o perímetro do menor deles é 32 centímetros e a razão de semelhança entre eles é 9/4. Se a razão, gente, é 9/4, significa que, né? Eu peguei o lado do maior, né? E fiz uma razão com o lado do menor. E encontrei essa razão de semelhança, certo? Então, responda as seguintes questões. Qual é a medida do lado do octógono maior? Né? Letra A. Qual é a medida do lado do octógono maior? Não precisa você desenhar a figura, não. Você só tem que entender o procedimento de resolução e lembrar da regrinha, né? Que para eles serem semelhantes, as razões, elas são iguais, certo? A razão entre os lados dos 2 octógonos deverão ser iguais, tá bom? Mas nós não sabemos quanto é que vale o lado do octógono menor. Mas nós podemos descobrir. Porque ele me deu aqui, gente, o perímetro do menor. Então, o perímetro não é a soma dos lados, né? Então, vamos descobrir, primeiro, o lado menor.
né, o lado menor. Quando eu falo lado menor, a tia tá falando do lado do octógono, né, menor? Já que o perímetro dele é 32. Então, ó, 32 dividido para 8, 4. Então, o lado, né, o lado é 4. E agora eu vou descobrir o lado maior. Como é que eu vou fazer isso? Ó, x sobre 4. O x representa o lado maior, que é igual à razão de semelhança. Tá? Qual é a razão de semelhança? 9 quartos. Ó. Lado maior para lado maior e lado menor para lado menor. Você já sabia que ia dar esse resultado aí? Muito bem. Aqui eu posso cortar, ó, 4 com 4. Então, o x, que representa o lado maior, é igual a 9. Então, o lado maior é 9. Ok? E a letra B, qual é o perímetro do octógono maior? Perímetro do octógono maior. Lembrando, gente, que o perímetro é a soma dos lados. E o octógono regular, toda figura regular, ela tem todos os lados com a mesma medida, não é isso? Então, como o lado é 9, 9 vezes 8, 72. Então, o lado maior, né, do nosso polígono é 70. O perímetro do octógono maior é 72, certo? Agora nós vamos ver, gente, semelhança de triângulos, né? A gente acabou de ver semelhança de polígonos, né? E vocês sabem, gente, que os triângulos, eles são bem especiais, né? Então, toda matéria vai aparecer alguma coisa sobre os triângulos. Então, a gente viu a regra geral, né, da semelhança de polígonos. E agora a gente vai ver algumas regrinhas específicas que só podem ser aplicadas no triângulo, tá bom? A gente vai ver 3 casos de semelhança de triângulos. Lembrando que para um polígono seja semelhante, ele tem que atender 2 categorias, né? Isso nos polígonos em geral. Quando se trata de triângulos, né, nós podemos usar regras específicas também, só para os triângulos, tá certo? Então, vamos lá. Vamos conhecer aqui, ó, o primeiro caso, tá? O primeiro caso é chamado de AA, ou seja, ângulo, né? Então, para que 2 triângulos sejam semelhantes, não é? Eu não preciso toda vez fazer aquela análise do geral. Eu posso focar nesses casos, se eles se encaixam nesses casos também, não é? E o primeiro caso deles é o ângulo. Como assim, tia? Ó, aqui, ó, esses 2 triângulos, o A, o DF e o DF', não é? Eles têm, ó, 2 ângulos iguais. Vou colocar aqui, que a tia tinha esquecido. 40 graus. Então, aqui nesse primeiro caso, ó, você não observa que você não tem valores de lados, né? Então, não teria como você verificar se você fosse levar em conta as 2 regrinhas lá dos polígonos, né, do geral. Só que aqui, ó, você vai levar em conta os casos do triângulo, tá? E o primeiro caso, ó, é ângulo, que é o AA. Então, se 2 ângulos forem correspondentes e congruentes, eu posso dizer que esses 2 triângulos, eles são semelhantes. Então, se você pegar esse triângulo menor e sobrepor sobre o maior, você vai observar que eles vão se encaixar. Né? Por quê? Né? Eles têm, ó, ângulos correspondentes congruentes.
Então, eu posso afirmar que eles são semelhantes, né? Porque atende aqui, ó, o primeiro caso. Ok? Um segundo caso. Segundo caso, lado, ângulo e lado. Ó, L e a L. Lado, ângulo e lado. Nessa ordem, tá? Então, eu posso dizer que dois triângulos são semelhantes se eles atenderem esse caso. Ó, não é, gente, para esse 4 aqui, ó, ser igual a esse aqui ser igual a esse, não. Tá? Não é para esses lados serem iguais. Ó, os lados devem ser proporcionais, tá? Os lados devem ser proporcionais e os ângulos congruentes, certo? Ó, os ângulos têm que ser congruentes e os lados proporcionais. Ou seja, a razão de semelhança entre os lados correspondentes devem ser iguais, tá bom? A razão de semelhança aqui entre eles, ó, é 4/3. Ó. Se eu vou pegar o lado correspondente, ó, o lado correspondente aqui, ó. Quem é o lado correspondente a GI? É o GI'. Ó, 4/3, ó. E o outro lado correspondente, ó. Observe que o ângulo ele tem que estar no meio dos lados correspondentes, tá? Ó, lado, ângulo e lado, tá? Aí aqui, ó, 8/6. Tira mais 4/3 não é igual a 8/6. Se você simplificar, você vai perceber que são iguais sim. Ó. Tá vendo? Como serão iguais? Viu? Então, eles vão atender. Então, você tem que verificar. Quando você for analisar dois triângulos, você vai analisar pelos casos. Tá bom? Então, esse caso aqui, ó. Lado, ângulo e lado. Os lados devem ser proporcionais e o ângulo entre os lados proporcionais deve ser congruente, ou seja, igual. Ok? E o terceiro caso? Gente, há outros casos, tá? Nós vamos ver dentro das atividades, vai aparecer outros casos que nós vamos explorar, tá bom? Dentro das atividades, a gente vai, junto com você, explorando os outros casos, ok? Ó, o terceiro caso, gente, terceiro caso, ó, lado, lado e lado. Nesse caso aqui, ó, você não precisa de ângulos, o ângulo não precisa estar exposto na figura para você dizer se os triângulos são semelhantes ou não. Então quer dizer que os lados têm que ser todos iguais? Não. Os lados não é para ser os lados iguais, não necessariamente, tá? Observe aqui, ó, que esses dois triângulos, eles não têm os lados iguais. Os lados deles não são iguais, mas eles são semelhantes. Eles não têm que ser iguais, eles têm que ser o quê? Proporcionais, correspondentes e proporcionais. Ó, JK corresponde a JK'. JL corresponde a JL'. KL corresponde a KL'. Né? Então, quando você fizer a razão de semelhança entre o JK, que tem a mesma característica do JK', do JL, que tem a mesma característica do J', e assim sucessivamente, se a razão de semelhança entre eles for a mesma, significa que eles são semelhantes. Eu posso afirmar que eles são semelhantes. Se eles se encaixarem em um desses três casos, certo? Então, posso dizer que eles são semelhantes, tá bom? Agora, meus amores, nós vamos fazer a questão 1 e 2, tá? Então, vocês vão dar pause, vão responder a questão 1 e a 2, e depois que terminarem, vão soltar o vídeo, né? Tá nem preso, né, gente, o vídeo? Pra vocês verem se vocês acertaram. Tá bom? Combinado? Pronto, vou dar pausa aí. Então, meus amores, vamos lá.
Aqui a primeira questão, a gente não vai nem desenhar não, tá bom? Porque vocês já tem aí no livro de vocês, né? Questão 1 diz assim: o triângulo ABC e o triângulo EDC foram obtidos a partir das retas paralelas R e S. É possível afirmar que o triângulo ABC é semelhante ao triângulo EDC? Por quê? Primeira coisa que você vai pensar: será que esses triângulos atendem a um desses critérios aqui? A gente vai lá, já correr lá para dar uma olhadinha, ó. A gente observa aqui, gente, que o triângulo, né? Ele tem, ó, o ângulo C. O ângulo C e o E, eles são iguais. E o ângulo C pertence aos dois triângulos. Vocês estão percebendo que ele pertence aos dois triângulos, né? Opostos pelo vértice. Então, qual é a resposta? Ele vai se encaixar em qual categoria? Ó, vai se encaixar nessa. Ângulo, ângulo. Né? Então, ó, sim, né? Sim, pois, né? Eles possuem dois ângulos congruentes, né? Nós podemos afirmar que eles caem no caso ângulo, ângulo. Ó. No caso ângulo, ângulo, que é o primeiro caso. Acertaram? Muito bem. A questão 2, né? Identifique os pares de triângulos semelhantes e determine o caso de semelhança. Pronto. Nós temos aí, gente, 3 triângulos acima, né? E nós temos o triângulo 1, 2 e 3. Você vai fazer a associação, certo? Por exemplo, o triângulo 1, ele é semelhante a qual triângulo aí de cima? Né? Ó, a gente observa o quê? Quem é que tem o mesmo ângulo aqui do triângulo 1? O triângulo do meio, né? Então, ó, a sequência, gente, vai ficar assim, ó. A sequência vai ficar 2, 1 e 3. Nossa sequência vai ficar assim, ó. Certo? Então, o ângulo 1, ele é semelhante ao do meio. O triângulo 2, semelhante. Como eu estava dizendo, gente, o triângulo 1, semelhante a esse do meio. Qual é o tipo de ângulo dele, né? Lado, ângulo e lado. Lado, ângulo e lado. O triângulo 2 é semelhante a esse, ó. Aqui vai caber, gente, 2 casos. Que é o lado, lado, lado. E o lado, ângulo e lado. E por último, né, o item 3, ângulo, ângulo. Ó. Certo? Muito bem. Agora, gente, nós vamos fazer, eu vou fazer com vocês aqui, ó, a questão 4, letra A. A gente vai fazer a questão 4, letra A. Eu gostaria que vocês ficassem bem atentos. As questões que envolverão... Questões que envolverão, gente, triângulos agora, vai ser adicionado mais esses casos, né? Então, vocês vão se guiar também, gente, pelas regrinhas dos triângulos. Já nós vamos mais usar o teorema de Tales, bissetriz interna, externa, vamos sim, vamos usar tudo. Além de todos os conhecimentos que nós já adquirimos até agora, nós também vamos usar semelhança de triângulos, né? Então, você tem que ver a característica, né, dos lados correspondentes para você poder montar a sua razão, tá bom? Então, aqui na letra A, ele quer saber, gente, o valor de x, certo? Então, você vai olhar aqui, ó,
quem é que está com a mesma característica de quem aqui? Você vai olhar para os ângulos, tá? Então aqui eu tenho uma linha, ó, e aqui eu tenho uma linha. Significa que esses dois ângulos aqui, eles são congruentes, ou seja, eles são iguais. Duas linhas, significa que eles são congruentes, que eles também são iguais. Então, se eles são semelhantes, eu já sei que os lados são proporcionais. Então, eu vou montar uma proporção para me descobrir o valor de x. Só que eu não vou montar essa proporção de qualquer forma, não. Eu vou usar as características dos lados, certo? Por exemplo, ó, aqui não tem nenhuma uma notação. Aqui também não. Significa que esses dois ângulos aqui, eles também são iguais, certo? Então, eu quero descobrir o x. Então, vamos ver aqui qual é a característica do x. O x está entre o ângulo que tem uma linha, ó, um tracinho e não tem nada. Nesse triângulo aqui, ó, quem é que tem essa característica? Ó, que não tem. Que tem uma linha e não tem nada. É o 6. Então, o x e o 6, eles têm as mesmas características. Tá? Então, você vai fazer assim, ó. X sobre 6. Ó, peguei primeiro do triângulo grande. Ó, que é igual. Se eu peguei primeiro do triângulo grande, eu vou pegar também o outro número do triângulo grande. Ó, só tem esse aqui, então eu vou pegar ele. Ó. E o 15, ele tem característica com qual número aqui? Ó, tá entre o que não tem nada e duas linhas. Ó, não tem nada e duas linhas. Ó, então, montou sua proporção, né? Você vai resolver. Então, multiplica em cruz, né? Então, se você quiser simplificar antes, você simplifica. Ó, aqui dá para dividir por 3. Vai ficar 5/3, né? Então, 3x igual a 30, x igual a 10. Certo? Então, para que esses triângulos sejam semelhantes, o x deverá ser igual a 10. A letra B eu vou deixar com vocês, tá bom? Mas eu vou colocar aqui o resultado da letra B. Ó, letra B é para dar 7,5, tá? Vocês vão fazer aí para ver se vocês conseguem fazer. As demais é bem parecidas, tá certo? Não esqueçam, meus amores. Qualquer dúvida, quando estiver fazendo atividade, pergunte para a tia. Um cheiro, um beijo. E qualquer coisa, a tia tá aqui para ajudar. Beijo, amo vocês.